Imagine olhar para o céu de uma cidade tranquila do interior do Paraná e perceber que há algo lá em cima que não deveria estar ali. Luzes que dançam sem fazer ruído, objetos que se movem contra o vento. E o mais estranho, a certeza de que você está sendo observado. Essa é a sensação que ecoa em Ponta Grossa, uma cidade que, à primeira vista, parece exalar a calma típica do interior dos Campos Gerais. Mas por trás da rotina pacata, dos campos verdejantes e das formações rochosas que desenham sua paisagem, esconde-se um enigma que intriga moradores e ufólogos há décadas. A pergunta é simples, mas inquietante. O que está realmente acontecendo nos céus de Ponta Grossa? Será que a cidade se tornou um ponto de encontro para visitantes de outras galáxias? Ou há uma explicação mais prosaica para os fenômenos que desafiam a lógica? O que sabemos é que, no silêncio da noite ou nos céus límpidos do amanhecer, relatos de avistamentos de objetos voadores não identificados, os famosos OVNIs, se acumulam com uma frequência e intensidade que surpreendem até mesmo os mais céticos. A história ufológica de Ponta Grossa é rica e complexa, com registros que datam de tempos em que a internet e os smartphones sequer existiam. Testemunhos vêm de pessoas das mais variadas origens: fazendeiros, estudantes, profissionais liberais e até mesmo figuras ligadas a instituições que preferem manter o anonimato. Eles descrevem luzes que não se comportam como aeronaves convencionais, objetos que desafiam as leis da física em seus movimentos e aparições, que deixam um rastro de perplexidade. Como se pode ignorar um volume tão grande de observações consistentes ao longo do tempo? Um dos gatilhos mentais mais poderosos é a curiosidade. E aqui, a curiosidade se acende com a própria natureza dos depoimentos. Imagine a cena. Você está em casa, preparando o jantar, quando seu filho grita da janela: "Pai, tem uma luz estranha no céu." Ao sair correndo, você vê um brilho silencioso, forte, parado no ar. Não é estrela, não é avião. E o desespero começa a surgir quando você tenta gravar, mas seu celular trava. Essa é uma experiência comum entre os que tentam registrar esses fenômenos em Ponta Grossa. A tecnologia que deveria ser aliada parece falhar misteriosamente diante do inexplicável. O que faz esses aparelhos pararem de funcionar exatamente no momento crucial? Seria alguma interferência eletromagnética? Ou algo muito mais intencional, uma força invisível que não quer ser documentada? Relatos assim se tornaram mais comuns do que você imagina. Em Ponta Grossa, especialmente nos bairros mais afastados do centro e nas áreas rurais que cercam a cidade, moradores continuam vendo o inexplicável. Há histórias de luzes que perseguem carros em estradas isoladas, de naves que pairam sobre fazendas sem emitir um único som, e de encontros que deixam as testemunhas com a sensação de tempo perdido, como se parte daquela experiência tivesse sido apagada da memória. O que essas pessoas realmente viram e por que a lembrança parece tão fragmentada? O medo e a incerteza pairam no ar. E o mais perturbador, eles não querem aparecer. Não buscam atenção. Querem esquecer. Esse silêncio é por si só um mistério. Em um mundo onde a busca por visualizações e reconhecimento é quase um esporte, por que tantas pessoas preferem o anonimato ao relatar avistamentos que poderiam mudar a forma como vemos o universo? Muitos temem o ridículo, o descrédito, ou algo ainda pior. O que aconteceria se as autoridades ou entidades desconhecidas soubessem que eles testemunharam algo? Há um pacto de silêncio não oficial, mas que se manifesta na hesitação e no medo genuíno de quem viu demais. Isso nos leva a uma questão crucial que abordaremos a seguir. Por que, diante de dezenas de relatos, vídeos e depoimentos que se acumulam ao longo do tempo, as autoridades permanecem em silêncio oficial? Chegamos a um ponto crucial. Em um país onde tudo é filmado, postado, compartilhado, como explicar que tantos relatos sobre objetos não identificados simplesmente somem do radar? Se há dezenas de testemunhas, vídeos, depoimentos, por que ninguém investiga oficialmente? Essa é a questão que ecoa mais forte em Ponta Grossa,
Não estamos falando de incidentes isolados, mas de um padrão de avistamentos que se estende por décadas, com descrições consistentes e testemunhos que, embora relutantes, são genuínos. Onde estão os relatórios governamentais, as equipes de pesquisa, as explicações oficiais? A ausência de uma resposta formal é, para muitos, tão intrigante quanto os próprios fenômenos. O silêncio das autoridades pode ser interpretado de diversas formas. Seria um descaso com as experiências dos cidadãos? Uma dificuldade em lidar com algo que foge ao escopo da ciência conhecida? Ou, talvez, algo mais profundo e complexo, um acobertamento? A ideia de que governos e grandes potências possam estar cientes de uma realidade que o público não conhece não é nova, mas ganha força em cenários como o de Ponta Grossa, onde a persistência dos avistamentos contrasta com a falta de explicações. A verdade, seja ela qual for, parece estar sendo cuidadosamente guardada, longe dos olhos do público. Vamos mergulhar em alguns desses relatos que, embora não amplamente divulgados, circulam boca a boca e entre grupos de pesquisa alternativa. Há histórias de fazendeiros que relatam a aparição de luzes pairando sobre suas lavouras, deixando marcas estranhas no solo, os famosos círculos nas plantações, que desafiam qualquer lógica humana de criação. Existem relatos de motoristas que em estradas vicinais se viram diante de objetos luminosos, que paralisaram seus veículos, desligaram os motores e as luzes, deixando-os à mercê de uma experiência que para muitos durou apenas segundos na percepção, mas horas na realidade. O fenômeno do tempo perdido. O que aconteceu durante esses intervalos de memória apagada? O que foi visto ou feito durante esses lapsos inexplicáveis? Esses testemunhos, muitas vezes contados em sussurros, reforçam a ideia de que o que ocorre nos céus de Ponta Grossa vai além de simples falhas de identificação. Há um padrão de controle, de interação, que sugere uma inteligência por trás dos fenômenos. E o mais arrepiante, se eles podem paralisar veículos e manipular o tempo, qual seria o limite de sua capacidade? Essa é uma pergunta que nos leva ao clímax da nossa reflexão. E se tudo isso for verdade? Se as luzes que cortam o céu de Ponta Grossa não forem só ilusões ou drones? Se os relatos de tempo perdido, paralisia e objetos silenciosos não forem invenção, mas testemunhos reais de algo que não compreendemos? Estamos prontos para encarar o desconhecido? A humanidade, em sua busca incessante por respostas, sempre se deparou com fronteiras do conhecimento. Os relatos de Ponta Grossa nos empurram para uma dessas fronteiras, desafiando nossas concepções de ciência, tecnologia e lugar no universo. Se confirmados, esses fenômenos têm o potencial de redefinir tudo o que sabemos sobre a vida, sobre a existência e sobre o nosso próprio futuro. Não se trata apenas de OVNIs, mas de uma possível interação com uma inteligência que opera em níveis que sequer começamos a compreender. O medo do desconhecido é natural, mas a curiosidade e a busca pela verdade são inerentes à nossa espécie. O que nos resta é abrir a mente, analisar as evidências com seriedade e, acima de tudo, exigir transparência. A história de Ponta Grossa é um convite à reflexão. Estamos preparados para o que está lá fora? A verdade pode ser mais surpreendente e complexa do que imaginamos. E talvez a capacidade de compreendê-la dependa não apenas de tecnologias avançadas, mas da nossa própria evolução como seres humanos. O mistério dos céus de Ponta Grossa permanece, um lembrete constante de que o universo é vasto e cheio de enigmas que ainda desafiam nossa compreensão. Mas uma coisa é certa: os relatos existem, as perguntas persistem, e a busca pela verdade é um caminho que jamais deve ser abandonado. Seja você um cético ou um entusiasta, o fenômeno ufológico em Ponta Grossa nos convida a olhar para o céu com outros olhos, com uma mente aberta e com a coragem de questionar o que nos é apresentado. O Paraná, com seus mistérios, continua a ser um palco para o inexplicável. Se você se sente intrigado por esses mistérios e quer se aprofundar nas histórias que desafiam nossa realidade, inscreva-se no canal Mistério Paraná. Ative o sininho para não perder nenhum caso e junte-se à nossa comunidade na busca por respostas.